Bom dia a todos. O pessoal está respondendo aí, muito obrigado por conectarem. A gente já vai começar o webinar sobre gerenciamento de energia, reduzindo custos da operação industrial. O webinar vai ter duração de mais ou menos 30 minutos. No final da apresentação tem um espaço ali para o pessoal que for tirar algumas dúvidas, ou então você pode mandar também as dúvidas durante a apresentação. Eu vou estar acompanhando aqui, então se for alguma dúvida aqui do tema ou do slide atual, eu tento responder para todo mundo compartilhar do conhecimento. Então, vamos começar. Primeiramente, eu queria me apresentar. Meu nome é Pedro Currara, eu sou especialista de produtos aqui na Mitsubishi Electric. Sou responsável pelos produtos de baixa tensão, então os disjuntores, contatores, relés e também os produtos de gestão de energia, que é basicamente os controladores e os medidores. Sou formado aí em engenharia mecatrônica, também fiz pós-graduação em administração e em gestão de energia. Então, esse é um pouquinho de mim. E eu queria conhecer um pouquinho de vocês também. Então, eu vou colocar uma enquete aqui. Peço que vocês respondam rapidinho, só uns 10, 20 segundos, só para a gente ver como está dividido o público. E aí eu tento fazer meus comentários aqui com base nas suas respostas. Estou vendo que o pessoal está respondendo, então tem pessoal de mercado, da indústria, integradores, tem estudantes também, então tem bastante gente participando. Isso é muito bom, muito obrigado aí pela presença de todos. Mais uns segundinhos aqui. Legal. Vamos continuar então, gente. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da Mitsubishi Electric, antes da gente falar do tema em si. Então, a ideia é que vocês conheçam um pouco, né, da Mitsubishi, que é uma empresa japonesa. Ela está com sede em Tóquio, tem quase um século de vida aí. O faturamento dela é mais de 41 bilhões de dólares e mais de 140 mil pessoas em 40 países. Então, ela é uma gigante. E lembrando que esses números aqui são só da Mitsubishi Electric, né? Não estamos falando de Mitsubishi Motors, nem de Nikon, nem de outras marcas que antes faziam parte do grupo Mitsubishi. E aí, falando um pouquinho mais da Mitsubishi, né, daqueles 41 bilhões, 25% são basicamente esses produtos que a gente está vendo aqui. Eu vou desligar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês, tá? E aí consome também menos internet de todo mundo. Pronto. Então, aqui o nosso portfólio, o primeiro que a gente vai falar hoje, basicamente, né? A gente vai falar de solução de gestão de energia, basicamente os controladores e medidores. A gente tem também a parte de automação industrial, a parte de processos, então composta de basicamente CLPs e HMs, seguido de acionamentos e movimentação, né? Onde a gente tem os produtos, os inversores, os servos de acionamentos, motion controls, robôs, a baixa tensão, que esse aqui eu também sou responsável, então os disjuntores, contatores, todos os equipamentos para distribuição de energia. E por último aqui, os softwares, né, que a gente tem o MelSoft, que é um software de configuração aí de todos os equipamentos Mitsubishi, e o nosso supervisório, que é o MCWorks, né, então essa é basicamente nossa linha de produtos aqui quando a gente fala de automação industrial. Agora, para a gente começar a falar do nosso tema, eu trouxe aqui o cenário, né, da energia elétrica no Brasil. Esse aqui foi um estudo elaborado pela Firjan. Então, a gente consegue ver nas barras aqui o preço, o custo da energia, né, elétrica no Brasil. E a gente pode ver que aqui, mais ou menos em 2013, né, o governo aí acabou reduzindo a energia drasticamente. E aí viu que não conseguia manter esses índices, em 2015 aqui ele teve que retomar.
né? Então teve um aumento bem grande se você comparar aqui 2013 e 2015. 2016 a energia reduziu um pouco, 17 também, mas apesar dessas reduções, né, a gente comenta bastante que o custo da energia no Brasil é muito caro comparado aos outros países do mundo, né? Então, teve um outro estudo feito pela Firjan também, de 2016, que mostrava que o país está entre os 10 onde a energia custa mais caro, né? Então, por isso que a gente fala bastante desse tema, né, que a gente consegue reduzir bastante custos se a gente conseguir controlar. Então, na época do estudo, o Brasil era mais ou menos o sexto lugar, e nosso custo era mais ou menos 25 a 30% acima da média mundial. Então, é um preço relativamente caro que a gente paga para ter as indústrias aqui no Brasil, para produzir nossos produtos. E aqui nessa tabela do lado, vocês conseguem ver o que a gente paga referente a tributos, encargos, GTD, né, geração e distribuição. E aí, se você somar tributos e encargos, você vê como a nossa carga tributária é gigante, né? Mais de 31%, quase 32% só de impostos, basicamente, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado como a gente consome energia para a gente conseguir manter nossas indústrias aqui no Brasil, né? A gente viu nos anos anteriores uma debandada muito grande de indústrias que saíram por causa dos resultados negativos, né? E geralmente 30% dos custos aí de uma indústria é energia elétrica. E para tentar controlar de forma sistêmica a energia, em 2011 foi desenvolvido a ISO 50001, né? Essa é uma norma que foi criada com o objetivo de estabelecer os sistemas e os processos, né, que a gente precisa para aumentar o nosso desempenho energético. É o que a gente fala muito da eficiência energética, né? Ela pode ser aplicável em qualquer tipo de instalação, né, não importa o tamanho dela, se é uma indústria grande ou pequena, ou se é uma média, então tanto faz, a gente consegue implementar da mesma forma que a gente consegue implementar a ISO 9001 e a ISO 14001. Então, são ambos sistemas de gestão que sempre visam a melhoria contínua e são processos que facilitam aí o dia a dia, né? Porque a partir do momento que você consegue entender como você está gastando sua energia, onde você está gastando, você consegue criar passos para reduzir os seus custos. O próximo item aqui, eu deixei na tela a definição de gestão de energia, ou gerenciamento de energia conforme a norma. Então, é um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos para estabelecer uma política energética e objetivos energéticos e processos e procedimentos para atingir tais objetivos, né? Então, nada mais é que colocar no papel todos os processos que a gente tem relacionados à energia. E para isso, né, os sistemas de gestão, eles são muito comuns por utilizar o ciclo PDCA, né, Plan, Do, Act, Check, que é planejar, executar, agir e planejar, né? Agir ou verificar também. Então, nesse círculo aqui que a gente consegue trabalhar bastante, porque é um ciclo de melhoria contínua. Então, quer dizer que eu nunca vou estar satisfeito com as implementações que eu fiz até hoje. Então, eu deixei em vermelho aqui, a gente tem monitoramento, medição e análise. Então, esse item aqui é o que a gente vai focar hoje falando de gerenciamento de energia, que é o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente poder reduzir custos, então a gente tem que conhecer primeiro, né? Então, monitorar, medir e analisar aquilo que a gente tem. Aqui, eu trouxe um gráfico para vocês sobre eficiência energética, né? Os passos, segundo a Mitsubishi Electric, para a gente atingir a eficiência energética e reduzir alguns custos também da nossa operação. Então, aqui a gente tem um gráfico, né? Na parte de baixo do gráfico, né? Esse eixo de baixo, a gente vai ter os pontos de medição, então, desde a entrada de média tensão, alta tensão, os painéis, até por último os seus equipamentos do processo.
E aqui a gente vai ter ações que eu marquei como gestão. Então, controle de energia, monitoramento, certificação e até as atividades para reduzir. Então, o primeiro passo aqui que a gente vê, né, essa bolinha mais baixa aqui, é a parte de fornecimento estável de energia. Então, aqui, quem é responsável é a concessionária. Ela que tem que cuidar para te fornecer uma energia de qualidade, sem desbalanceamentos, né, que ela chegue na sua planta, seja em baixa ou média tensão, de forma que você consiga utilizá-la de forma saudável. Então, esse é o primeiro passo, é o mais básico. Tanto que aqui está marcado que isso aqui não contribui para a economia de energia, né? Então, digamos, é o dia a dia. A concessionária tem que nos prover isso, independente de onde a gente esteja, né? Seja numa zona rural, no final de linha, a gente tem que fazer com que eles forneçam de forma certa. Hein? O próximo passo, que ele chamou aqui de gerenciamento por objetivos, diz que você provavelmente já conhece algumas informações do sistema. Então, você precisa, então, estabelecer um plano de objetivo, né? O que você vai fazer dentro da sua instalação para que no futuro você possa ter uma redução de custo, né? Então, aqui você já está planejando aonde você vai ter pontos de medição, quais pontos são realmente relevantes para você medir, né? Não adianta eu instalar 500 medidores e não ter noção de onde eu vou estar medindo, né? Você está fazendo um custo muito alto ali em ativos e o seu retorno vai ser muito baixo. Então, o ideal ali é você realmente fazer um planejamento, definir alguns objetivos, né? Eu vou trabalhar com iluminação, vou trabalhar dentro do processo. Então, definir aí o segundo passo são os objetivos. E aí a gente segue com o consumo específico de carga, né? Que seria o terceiro passo. Que aí eu já tenho os objetivos pré-definidos, né? E a gente parte para fazer o monitoramento de energia. Então, eu já sei aonde está a minha energia que é mais consumida, né? Então, às vezes eu tenho no processo alguma parte que usa muita energia, né? Por exemplo, usinas de metal, né? Então, açúcar e álcool. Então, tem partes desses processos que são bem específicos, que demandam motores maiores, ou então aquecimento, onde demanda bastante energia. E após esses três passos que a gente consegue chegar aqui, que a gente fala de atividades de eficiência energética, né? Para ter a economia de energia em si. Então, eu já vou ter meus pontos importantes realizando medições, eu já vou ter um histórico do que está sendo medido, e aí então eu consigo implementar ações, né? Eu consigo fazer um plano de ações, por exemplo, vou trocar o motor para um motor de alta eficiência, eu vou colocar um inversor para fazer uma partida, tirar a partida direta e colocar uma partida mais econômica no lugar. Posso reduzir, por exemplo, não somente trocando produtos, posso mudar a cultura, né? Vamos colocar alguns sinais de apague a luz ao sair, desligue equipamentos. Então, tudo isso faz parte das atividades de eficiência energética, né? E tudo isso reduzindo, a gente consegue aumentar também a produtividade. Então, conhecendo o seu histórico, a gente consegue implementar ações aí que vão levar ao ganho de produtividade. Então, eu deixei aqui embaixo em azul, tá? Medição da energia é o passo inicial para redução de consumo, né? Já falava lá o William Edwards, não se gerencia o que não se mede, né? Então, se você não conhecer aonde estão seus pontos de medição, o que é importante na sua planta, a gente não adianta fazer plano de ação para reduzir energia. Porque a gente pode estar implementando ações onde eu não vou ter um resultado tão rápido ou tão bom quanto aqueles que a gente vai fazer com algum estudo. Nesse slide aqui, a gente tem uma típica instalação industrial, né? Então, a gente tem a energia chegando aqui da concessionária em média tensão, tem mesmo em baixa tensão, que está dentro do círculo amarelo ali, a gente tem disjuntor a vácuo, tem seccionadora, e tem alguns pontos de medição, né? Então, geralmente, na média tensão, é bastante comum já ser realizada medição,
seja pelo medidor ali na porta do cubículo, ou então até mesmo os relés de proteção, né? Que eles também já fazem a função de proteger e também já fazem a medição para você. Logo depois da subestação, a gente já está entrando ali no círculo verde, né? O círculo verde que é geralmente a entrada da sua planta, né? Então você tem a indústria, você tem os painéis de QGBT de entrada, aí você vai ter alguns disjuntores maiores, né? Os disjuntor caixa aberta aqui, os ACDs. Depois você vai ter alguns painéis fazendo a segmentação da sua fábrica, os disjuntores caixa moldada. E por último, aqui embaixo, a gente vai ter a linha de produção e os equipamentos, né? Então, onde vai estar seus robôs, suas esteiras, o seu processo em si, né? Então, o que a gente tem que pensar aqui nesse caso, né? Inicialmente, a gente só tem a medição lá na média tensão, né? A gente precisa implementar algum tipo de medição dentro da nossa planta, né? Então, não adianta só ter só o medidor da concessionária, que vai te dar só o consumo quilowatt-hora ali, no máximo a demanda, que são valores que você contrata, né? Então, com aquilo, você não consegue fazer nada, né? Você consegue só, talvez, melhorar o seu contrato de energia. Fora isso, né, a gente fica às cegas. Então, a gente precisa ter uma transparência melhor, né? A gente precisa monitorar alguns pontos. Então, nesse primeiro passo, né, o que a gente mudaria aqui? Eu coloquei alguns medidores, né? Então, aqui no círculo verde tem o MI96, e até mesmo para equipamentos, né? Se eu já identifiquei dentro da minha instalação, do meu processo, quais máquinas são importantes, eu posso colocar, por exemplo, o EcoMonitor Plus, que ele tem diversos pontos de medição, né? Ele não tem o display ali na cara dele, mas ele vai medir, por exemplo, vários mini disjuntores aqui que estão fazendo uma distribuição de iluminação, ou uma distribuição de processo, né? Então, você consegue ter uma transparência do que está sendo gasto em qual parte do processo aqui, e até mesmo por setores, né? Aqui eu deixei alguns disjuntores com medição, então você já consegue saber em tal segmento da sua planta, ele vai estar gastando X, né? E por último, né, esse que seria o segundo passo, colocar a parte de medição. O terceiro passo que a gente fala seria automatizar isso, né? Então, automatizar seu sistema para quê? Eu não preciso de uma pessoa indo lá nos medidores e fazer uma verificação manual, né? Eu posso ir num supervisório, num computador conectado à internet, ou mesmo à rede, e pegar os dados, né? Então, a ideia aqui é instalar um controlador, ou um gerenciador de energia, aqui exemplificado pelo EcoServe, e ele vai ter um protocolo de comunicação, seja Modbus, CC-Link, Profibus ou qualquer outro de mercado. E ele vai comunicar entre todos os medidores, né? Tudo que tem comunicação. E a gente falou de instalar a medição de energia como o primeiro passo, né? Então, por que a gente instala a medição? Então, eu deixei alguns exemplos aqui para a gente entender que eu não quero só o quilowatt-hora. Para mim, o medidor traz muito mais informações importantes, né? Então, o primeiro exemplo aqui, eu estou falando da tensão. Então, geralmente a gente recebe na indústria a tensão em 380. E aí, eu preciso saber quantas cargas eu tenho, né? Por exemplo, eu vou ter carga monofásica, eu vou ter carga bifásica, eu vou ter carga trifásica. E dependendo de como eu consumo entre elas, né, a gente pode ter um desbalanceamento entre fases, né? As fases não vão estar balanceadas. Isso aí pode prejudicar na hora que você precise startar ou ligar o motor, e aí a rede estando desbalanceada pode ocorrer algum problema. O segundo item aqui é o fator de potência, né? A gente pode controlar o fator de potência conhecendo essas variáveis dele, né? O cosseno φ e o próprio fator de potência, porque dependendo do seu contrato, ele vai te cobrar o fator de potência. Então, se você ficar abaixo de 0,92, você vai pagar uma multa lá de reativos, né? Isso aqui já é mais comum o pessoal conhecer, fator de potência, porque dói no bolso, né? Então,
ele já vai ter instalado lá um banco de capacitores, às vezes fixo, às vezes automatizado, né, para entrar quando realmente necessita. Então, o fator de potência também é um ponto para você reduzir os seus custos aí. E por último, as harmônicas, né, os medidores atuais aí, quase todos eles medem não só o THD, que é o total de harmônicas, mas as harmônicas também, a primeira, a terceira, a quinta, a sétima, a nona e assim por diante, né. E as harmônicas geralmente são algumas cargas que geram ruídos na rede. E esses ruídos vai com certeza gerar problemas no seu processo. Por exemplo, harmônicas pode fazer o seu CLP perder a memória, né? Ele pode perder a memória do nada, ele pode desligar o equipamento. Então, ele pode fazer o seu motor ter um consumo maior. Então, ele pode consumir uma corrente do seu transformador, né? Ele pode estar utilizando uma potência do seu tráfego que você poderia estar utilizando para expandir sua fábrica, mas atualmente está sendo utilizada porque você tem um alto consumo de harmônicas ali na sua rede. E aí, você tendo conhecimento disso, você pode colocar, né, criar as atividades para, no futuro, corrigir ou reduzir, pelo menos, as harmônicas, e aí ter um ganho no seu processo. O próximo item aqui é o que a gente chamou de segundo passo, né, o que faz a interligação. Então, a ideia aqui é que ele seja como um concentrador, um controlador, ele vai ser o cérebro do seu sistema. Então, o medidor vai estar coletando informação, só que ele vai concentrar tudo, né? Então, ele vai armazenar os dados para você ter um histórico, né? Você poder fazer comparações ali entre si, poder ter um relatório, criar um baseline, por exemplo, para a sua ISO 50001. Você pode utilizar esse também como controlador de demanda, porque você tem um contrato de demanda, por exemplo, 100 kW com a concessionária. Se você ultrapassar em um momento daqueles ciclos de 15 minutos, você já vai pagar multa durante todo o mês. Então, ele pode fazer o controle de demanda, né? Ele faz uma previsão de como está o consumo e vê e te indica se vai ultrapassar ou não, e aí liga ou desliga as cargas, né? E também, por último, ali, a parte mais gerencial, que seria criar os relatórios, né? Então, você poder ter relatórios de consumo diários, mensais, até mesmo consumos específicos, né? Eu posso cruzar dados com CLP, pegar, por exemplo, a quantidade de peças que eu estou gerando, né, produzindo, e pegar o consumo de energia, dividir um pelo outro, eu sei quanto de energia eu estou gastando por peça, quantos reais eu pago de energia por aquela peça. Então, você tem um custo de produto muito bem calculado. Falando um pouquinho mais dele, né, então, nesse caso aqui eu trouxe alguns exemplos de telas para vocês conhecerem. Então, aqui embaixo, né, eu tenho o gráfico de demanda em si, tá vendo o vermelhinho aqui? Então, ele já ultrapassou a minha demanda, né? A linha verde é meu contrato de demanda, a linha laranja aqui vai ser o meu alarme. Então, se eu ultrapassar aqui, eu vou pagar multa. Nesse caso, já paguei multa. Só que o software funciona de forma que, no azul aqui, quando ele ativou o alarme, ele já está vendo aqui no gráfico de cima que a tendência da demanda é ultrapassar. Então, ele já pode tomar ações para isso, né? Eu posso ter minhas cargas aqui do lado, né, pré-definidas e até mesmo acionadas por ele. Então, posso ter uma carga que é não prioritária, tipo o ar-condicionado, por exemplo. Então, eu posso colocar para ele desligar o ar-condicionado durante 1 ou 2 horas, até a demanda cair e eu não tenha que pagar multa durante aquele período de demanda. Então, o controlador é bastante importante, que ele é a inteligência ali do sistema em si. Né? Nesse outro aqui, a ideia foi comparar, por exemplo, dias diferentes. Se eu tenho um processo produtivo de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, eu consigo comparar os dias e tentar entender por que alguns dias eu estou gastando mais que outros, né? Então, teoricamente, a curva tem que ser muito similar. Se tiver algo muito fora, por exemplo, se aqui durante a madrugada tivesse uma barra, né? Alguém esqueceu algum equipamento ligado, ou então deixaram o ar-condicionado ligado. Então,
essa é a ideia de você ter o seu histórico armazenado, né? Você ter dados para fazer estudos do que você está gastando e como você está gastando no dia a dia. O próximo aqui, né, eu quis mostrar para vocês como fazer análise segmentada, né? Fazer o rateio, por exemplo. Então, eu posso dividir aqui os meus exemplos, está como administrativo, vendas, P&D, compras e contabilidade, né? Então, eu sei que cada setor está gastando, né? Consigo dividir, não é somente pegar e dividir por 5 que está no medidor da concessionária. Eu sei que cada um está gastando ali. E até mesmo aqui, por aplicação. Então, a gente já teve casos de dividir, por exemplo, só iluminação, só ar-condicionado, só uma parte do processo, só escritório. Então, a gente consegue segmentar muito bem esses dados e também fazer algumas correlações, né? Do total, eu consigo ver diariamente o que cada um está gastando aqui, né? O que cada setor, então, tomadas é esse roxinho, então, iluminação esse verde, e assim por diante, né? Então, os relatórios ajudam bastante você aí no dia a dia, né? A parte gerencial para você trazer redução aí no futuro. Esse gráfico aqui, né, a ideia foi mostrar para vocês quando a gente trabalha com medições específicas. Então, eu cruzo os dados do consumo de energia, né, esse aqui está controlando o consumo de energia, e eu tenho o CLP do processo. O CLP do processo, no final dele tem um contador, então eu consigo saber quanto está sendo produzido e quanto de energia está gastando. Então, nesse exemplo, o que a gente quis mostrar aqui para vocês? Aqui a gente teve uma parada de produção, né? Você vê que reduziu aqui o número de peças produzidas, mas o consumo se manteve, né? Então quer dizer que a gente parou a produção, mas não parou as máquinas, né? Parou somente o pessoal. Então a gente está jogando dinheiro fora. Essa é a ideia de você ter esses relatórios mais específicos. E por último aqui, eu queria falar de alguns dispositivos que o pessoal chama de inteligência, né, ou dispositivos de alta performance. Então, são produtos no mercado de alta eficiência. Acho que os mais conhecidos hoje em dia são os motores de alto rendimento e as lâmpadas LEDs, né, acho que são os mais comuns aí. E quando a gente fala de motor, não adianta só ter um motor, né? Então, geralmente a gente encontra em muitas indústrias partida direta, né? Então, quando a gente já está naquele passo de alterar produto para aumentar a eficiência, a gente pode utilizar, por exemplo, os inversores de frequência, né, que tem um ganho muito grande quando comparado às partidas diretas, até 30%, de 20% a 30%, então um número relativamente grande, se paga muito rápido. E fora isso, eles têm muitas funções incorporadas, né, tipo o CLP, ou economia de energia, ou até mesmo funções de segurança. E aqui embaixo eu quis mostrar, dependendo se você for instalar ou criar um projeto novo, né, já tentar utilizar equipamentos inteligentes, né? No caso aqui são os disjuntores que já tem medição e display. Então, na hora de integrar ao sistema de gerenciamento de energia, ele já tem comunicação pronta ali para você. Então, isso facilita bastante na hora de você montar todo o seu sistema. Aqui, por último, só para exemplificar, eu quis mostrar para vocês um case, né? Foi um sistema de gerenciamento de energia que a gente comercializou aqui no Brasil. Então, a gente vendeu essa solução com o EcoWeb Server aqui, fazendo o monitoramento de toda a planta, trocando dados com CLP, né, e com HM para mostrar esses dados, medição tanto na entrada quanto nos circuitos auxiliares ali da entrada, eliminação, que era um dos principais, e depois segmentado por máquinas, né, e o CLP controlando os outros itens do processo. E por último aqui, né, mostrar que a gente está falando de energia, né, não só energia elétrica, mas também outros como a água ou o ar comprimido, que é bastante utilizado na indústria, né. E o gerenciador de energia aqui, o EcoWeb Server, consegue entregar qualquer tipo de dado. Você só precisa estar com ele disponível na rede para você. Então você consegue medir também seu consumo de ar comprimido, de água ou de outro item ali que você usa no seu processo. Né? E fora isso,
esse caso que a gente vendeu aqui no Brasil, esse projeto, a matriz era no Japão, ele tem diversas plantas aí pelo mundo, então ele conseguiu integrar todas elas, né, pela rede corporativa deles. Então lá do Japão ele consegue ver os dados do Brasil e consegue comparar, por exemplo, quanto que está sendo gasto de energia para produzir uma peça e comparar com as demais fábricas, né, para ver se aquele dado realmente está certo. Se tiver um desvio pequeno, tudo bem, mas se tiver 50%, ele já vai analisar o que está acontecendo ali. Bom, gente, a apresentação era só 30 minutos, então acho que estou um pouquinho atrasado já, 2 minutos. É bem um overview mesmo para conhecer algumas soluções de mercado e também um pouquinho da Mitsubishi Electric. Eu queria pedir para vocês avaliarem aí a apresentação, isso sempre ajuda, né? E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar, eu vou responder aqui. E também, se algum tema não foi abordado aqui, você pode me mandar um e-mail ou ligar aqui para a Mitsubishi, que a gente tenta entender a sua necessidade e tenta ver uma solução para vocês. Eu sei que cada caso é um caso, então a ideia aqui foi tentar passar o conteúdo de maneira meio genérica, tá? Então, esperar só uns segundinhos aqui para o pessoal responder a avaliação e a gente passa para as perguntas e respostas aqui, se o pessoal tiver alguma dúvida. Legal, obrigado aí pelas respostas, gente. Então, o treinamento foi bom. Bom que vocês gostaram. Então, a parte de perguntas, o pessoal mandou algumas aqui no chat. E eu vou tentar responder algumas, e depois as que eu não conseguir, eu respondo por e-mail, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui, o Jorge Costa, né? O consumo maior de energia é do sistema de ar-condicionado e motores numa indústria. Qual seria o equipamento para amenizar essas cargas, né? Então, os motores, né, a gente até falou, utilizar equipamentos de alto rendimento, né, os motores de alto rendimento já ajuda a reduzir, mas o que a gente encontra bastante é o pessoal substituindo por as partidas, né, partida direta, reversa, soft starter, por inversores, né, eu até passei num dos slides, falando que você tem um ganho ali de 20% a 30%. Então, eu acho que vale a pena analisar, dependendo do seu processo. Às vezes a bomba está ligada em 100% e você tem um damper ali para fazer a redução, por exemplo, né? E o inversor, você conseguiria ter essa redução, virar um ganho de energia para você. Então, acho que vale a pena você tentar entender o seu processo aí e ver se é possível substituir algum desses produtos, né? O sistema de ar-condicionado, ele às vezes também é um motor, que nem eu comentei agora, e também ver questão de isolação, né? A gente fala muito de ar-condicionado, mas tem que entender como é feito o isolamento da sua planta, né? Então, por exemplo, a gente vê muito hoje em dia prédios de escritório com a parte de fora toda espelhada, né? Então, aqueles vidros aumentam muito o calor, né? Então, se você não utilizar uma película adequada ali, você pode ter um aumento de energia porque vai estar gastando mais ar-condicionado, né? Então, tem que ver o melhor sistema de refrigeração para sua unidade, né? Então, tentar entender sempre. A gente tenta dar uma avaliação energética, mas é difícil ali entender se eu não conseguir ver o seu caso para poder responder, tá? Aqui o Adalberto perguntou, as harmônicas já têm previsão de cobrança pelas concessionárias, né? Isso é um tema que a gente discute muito, né, e ainda não existe nenhuma definição. Então, a gente esperava que fosse cobrado algo similar ao que a gente pagou de fator de potência, né, já ocorre em alguns países lá fora,
Mas aqui no Brasil se fala muito, mas ainda não chegamos a lugar nenhum, né? Então, por enquanto, realmente só é cobrado o fator de potência. E o que é muito discutido dentro do fator de potência é o aumento, né, de 0,92 para 0,96, por exemplo. Mas é outra coisa que impactaria muitas empresas, né? Então, isso aí também está em discussão há bastante tempo, até mesmo no grupo de fabricantes, né, de capacitores, mas é algo que envolve muita política aí por trás disso, né? Vai ter que ter uma adaptação das indústrias, vai ter um investimento muito grande aí de todo mundo para poder se adaptar. Então, por enquanto, é algo que a gente não tem definição de quando vai ser. O pessoal fez algumas perguntas específicas do Eco Web Server aqui. Então, em quais redes ele comunica, né? E como é utilizado. Então, o Eco Web Server, ele tem basicamente duas redes. Então, a primeira é a CC-Link, que ela é, digamos, ela é o padrão da Mitsubishi Electric. Então, você vai ver diversos equipamentos da Mitsubishi com CC-Link. E em Modbus TCP. Então, essa é uma rede mais comum no dia a dia, né? A gente encontra aí no mercado diversos equipamentos em Modbus TCP. Então, você consegue trabalhar com ela nessas duas redes de comunicação. Então, fica bem simples aí de integrar qualquer medidor Modbus no seu controlador ali no Eco Web Server. O Camilo aqui perguntou sobre treinamento. Então, a Mitsubishi Electric, ela tem alguns treinamentos gratuitos e também treinamentos pagos, né? Então, se você entrar no nosso site lá, você vai encontrar os treinamentos gratuitos. A gente tem sobre diversos equipamentos, não só desses de gestão de energia, mas tem sobre inversor, robô, então tem todo o nosso portfólio de produtos, tem treinamentos, eles ocorrem uma vez por mês, presencialmente, aqui na Mitsubishi mesmo, que fica em São Paulo, em Barueri. Então, entra lá, se inscreve, acho que vale a pena participar, porque eu acho que conhecimento nunca é demais. O Alberto perguntou aqui, a única solução para harmônicas na rede são filtros? Então, Alberto, existem algumas soluções, né, para harmônicas. Geralmente a gente utiliza, o pessoal chama de filtro, existem dois tipos de filtros, né? Geralmente a gente chama de reatores também. Por exemplo, se eu tenho um inversor, eu uso um reator de entrada, um reator de saída. Mas a ideia dos reatores é minimizar a harmônica. Então é muito difícil você chegar num nível de harmônica zero, por exemplo. Existe um produto que são os filtros ativos de harmônica. Então, ele gera uma corrente inversa da harmônica para tentar zerar tudo que você tem de harmônica. O problema dele é o alto custo, mas só que ele é o que você vai chegar com a melhor solução no nível mais baixo de harmônicas. Então, é difícil você tentar entender qual o impacto que isso está gerando na sua planta hoje. Então, se é uma planta que produz carros, eu estou tendo problemas de harmônicas e gera uma parada de 1 hora, então talvez a solução nesse caso seja utilizar filtros ativos. Mas se eu tenho um processo pequeno, muitas vezes você vai tentar reduzir as harmônicas, né? Você não precisa de um filtro ativo, eu vou utilizar reatores, vou utilizar soluções menores para tentar mitigar as harmônicas que você tem ali no seu sistema. O Roberto perguntou aqui sobre os disjuntores inteligentes, né, que a gente mostrou. Então, os nossos produtos, né, os disjuntores caixa moldada e caixa aberta, eles vão fazer as medições como se fosse um multimedidor, né? Então, vai medir tensão, corrente, fator de potência, energia ativa, reativa, aparente, harmônicas, ele é como se fosse um medidor mesmo. Então, ele traz todas aquelas informações que você teria na medição direto no disjuntor. O Rodrigo aqui fez uma pergunta sobre o inversor, falando que ele gera muito harmônicas, né?
Então, o que eu comentei antes, dependendo do inversor, né, do fabricante, ou do tamanho do inversor, a gente recomenda a utilização dos reatores, que é justamente para tentar reduzir um pouco de harmônicas que eles estão jogando na rede. Então, quando você fizer a especificação do seu inversor, ideal é você também questionar, né? Muitos fabricantes não indicam, né, o reator, porque ele tem um custo relativamente alto, né? E nem sempre, às vezes, um concorrente pode estar oferecendo uma solução sem reator, outro com reator. Alguns produtos, né, já tem o reator incluso no produto. Então é bom você entender um pouquinho ali do seu fabricante, né? Os nossos produtos, dependendo do tamanho, a gente já quando oferta o inversor, a Mitsubishi já coloca o reator para você trabalhar com os dois juntos, para você ter um nível de harmônicas aceitável na sua instalação. Aqui, o Flávio perguntou por que o número de certificações da ISO 50001 das indústrias no Brasil é pequeno, quando comparado com outros países como da União Europeia. Então, isso é meio que uma tendência, né? Então, o Brasil meio que segue muito os passos da Europa. Então, mas as coisas demoram um pouco para chegar aqui. Na Europa, já é muito comum das empresas trabalharem igual elas trabalham com a ISO 9000 ou a ISO 14000, né? Quando a gente fala da 50000. O que acontece? Acontece que o fornecedor tem que ter essas certificações para poder fornecer para ele. Senão, o produto final dele não tem a mesma certificação. Então, isso que a gente está tentando implantar aqui no... A conexão caiu rapidinho aqui, gente. Então, vou tentar voltar aqui. Todo mundo deve estar conectado já. Flávio. Então, eu estava falando da pergunta do Flávio, né? Porque no Brasil a ISO 50001 ainda não pegou, né? Segundo ele, porque na Europa já está mais bem desenvolvida. Então, eu estava comentando que na Europa eles trabalham como se fosse a ISO 9000 ou 14000. Então, muitos fornecedores acabam tendo que ter a 50000 para também garantir que o produto final daquele cliente também seja certificado 50000. Então, aqui no Brasil, a gente ainda está começando, né, digamos assim. A norma é de 2011, então tem 7 anos, mas ela vem sendo trabalhada. Então, tem muito a se fazer ainda a respeito dessa norma. E o Brasil ainda tem muito a desenvolver na questão de automação, processos, né? A gente fala muito de indústria 4.0, como automatizar sistemas, então a gente está meio que um passo atrás, né? Eles estão à frente porque eles já têm tudo isso implantado e eles precisam cada vez mais reduzir custos, né? Então, tentar otimizar o sistema deles. Por isso que eles tentam cada vez mais adquirir novas formas e ferramentas para fazer isso acontecer. A pergunta do João aqui, os controladores possuem alguns recursos para retirar cargas automaticamente, por exemplo, o ar-condicionado? Então, o controlador de energia, geralmente, uma das principais funções é essa, tá? Então, eu até mostrei um exemplo lá atrás do nosso produto, do EcoEdge Server, que você faz o gerenciamento de cargas, que eles chamam. Então, eu vou ter lá várias saídas no meu controlador, e esse controlador vai fazer com que eu ligue e desligue aquelas cargas, conforme a prioridade. Por exemplo, eu posso definir prioridade 1, 2 e 3. Então, ele vai desligando naquela ordem. Então, ele vai desligar primeiro o ar-condicionado. Aí, se a demanda ainda não baixou o suficiente, ele pode desligar a iluminação da fachada. Ele vai desligando até que chegue dentro daquele nível de demanda.
E se você colocar lá dentro das suas cargas, por exemplo, uma parte do processo, você escolhe se ele vai desligar ou não, porque senão pode parar a sua planta, entendeu? Então você faz esse controle para que ele tome decisões automaticamente. Fora isso, a ideia é que não pare o processo, mas você pode colocar também partes do processo para ele desligar. Mas aí você tem que conhecer seu processo muito bem. Aqui, a pergunta do Luiz Cláudio. A nível de campo, a comunicação dos equipamentos finais, né, dos operadores, seriam feitos através de módulos remotos, né, módulos de I/Os, como seria a capilaridade? Né, então, a gente está falando de medição, né, então o importante aqui, eu mostrei uma das soluções que a gente tem, que é o Eco Monitor Plus. Então, ele tem comunicação Modbus e CC-Link. Então, a ideia é que ele tem diversos pontos de medição, né, que você pode utilizar uma mesma referência de tensão e vários TCs menores, né, então, por exemplo, se você tem um painel de distribuição pequeno, você consegue monitorar ali cada mini disjuntor, por exemplo, com um TC para cada um. Então, você consegue monitorar cada pedaço do seu processo mesmo. Então, você consegue atingir até os níveis mais baixos ali da fábrica, né? Até o chão de fábrica. Vou responder uma última questão aí para a gente finalizar, já deu quase 50 minutos aqui. A pergunta do Renato aqui: existem plantas autossuficientes com relação a energias renováveis, como, por exemplo, energia solar? Então, uma das informações interessantes que a gente consegue fazer também, gerenciando energia, eu não comentei no webinar, mas é também monitorar tudo aquilo que a gente está gerando, né? Não somente o que a gente está consumindo. Então, eu vou conseguir mandar ali informação para o meu gerenciador. Por exemplo, eu posso fazer um balanço de energia na entrada principal, né? Eu coloco o M96, coloco os TCs nele e ele vai fazer a medição. Então, por exemplo, se a energia solar naquele momento está gerando mais energia do que eu estou consumindo na rede, eu vou devolver aquela energia para a concessionária. Então, eu meio que vou vender aquela energia. E o medidor vai conseguir medir aquilo e vai conseguir colocar um dado lá no seu relatório. Por exemplo, eu posso criar um relatório só de geração de energia solar. Coloco o medidor lá logo na saída do inversor dos painéis, né, e ele faz a medição. E aí, no final, eu posso ter o balanço. Então, eu gerei tanto de energia e consumi tanto da energia elétrica. No final, eu tenho que pagar esse balanço aí, quanto que deu ali de diferença entre um e outro. Então, cada vez mais é comum isso, mas plantas, dependendo do tamanho, ser autossuficiente, depende muito do investimento, que acaba sendo muito alto, às vezes não vale a pena. Gente, muito obrigado pela presença, eu acho que deu 51 minutos aí, tem bastante perguntas, eu vou tentar responder o pessoal via e-mail, tá? Então, quem não foi respondido agora, eu vou mandar via e-mail, tem meus contatos, vocês vão receber também o link da apresentação, do replay, né, do vídeo, para vocês poderem ver novamente. E qualquer dúvida, entre em contato conosco, né? A Mitsubishi tem um portfólio muito grande aí, ela é bastante reconhecida pela qualidade dos produtos, e até o próximo webinar. Muito obrigado.